Bom dia, prof. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo e você? Tudo Bom dia, jóia. Miriam. Bom dia, tudo bem? Tudo E sim, aí, com como você. passaram a semana? Tudo bem, tudo tranquilo? Que bom. Quem fez? Eu não sei se tem alguém aqui que fez. Tem mais gente chegando. Espera aí só um pouquinho. Bom dia para quem chegou agora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não sei se alguém que está aqui fez prova de segunda chamada semana passada. Quem fez já tá lá a nota, tá bom? Quem não fez, fez como atividade também já tá lá corrigido, então dá uma olhadinha. Bom dia. Tá bom, a gente vai conversando por aqui. Beleza. Então dá uma olhadinha quem fez prova, quem fez atividade, que já tá lá a correção, tá bom? Para hoje a gente tem uma tarefa, né, que é para entregar até hoje, então tem aí o dia todo para vocês me entregarem. Desculpa. E aí, hoje a gente vai dar continuidade aí aos gêneros, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao que a gente tem para estudar hoje. Deixa eu pegar aqui, quero que vocês peguem o livro. Então vamos pegar aí o nosso livrinho. Deixa eu achar o de vocês. Para a gente continuar o estudo dos gêneros. Semana passada a gente estudou manifesto. Deixa eu ver se isso aqui tá gravando, tá? Manifesto e carta aberta. E aí eu pedi para que vocês fizessem uma proposta de carta aberta para entregar essa semana, né? Então tá lá a proposta, façam. Nem olhei se alguém entregou, mas se alguém entregou, eu vou esperar todo mundo entregar, que era até hoje, né? Para eu corrigir. Então, aí eu corrijo e mando. E esta semana nós estudaremos mais dois gêneros: resenha. Mais gente chegando. Resenha e artigo de opinião, tá? Então, nós temos mais esses dois gêneros. E como eu falei semana passada, esses dois gêneros, eles são muito importantes, porque são gêneros que podem cair em outras provas que não o Enem, e não esses vestibulares mais tradicionais. Eu vou ler para vocês um recadinho que eu recebi de uma aluna do terceiro ano aí do Fleming mesmo. Deixa eu só achar aqui. Ela me mandou, achei. Ela me mandou, deixa eu ver o dia, quinta-feira. Ela falou: oi, Pro, tudo bem? Deixa eu te perguntar, teria como fazer um materialzinho sobre a terceira fase da UEM de redação? Anos anteriores eu fui super bem, tirei notas super boas em redação e gostaria de manter constante. Teria como me dar uma mãozinha? Desse jeito que ela mandou. E aí ela falou os gêneros que ela tem que estudar. Porque nos anos anteriores eu sempre faço apostila e a gente estuda lá na escola, nos plantões. E aí ela colocou, são 6 gêneros diferentes. Ó, o primeiro gênero que ela colocou, artigo de opinião. Segundo, carta aberta, que vocês acabaram de ver. Carta de solicitação, carta do leitor, relato e resposta argumentativa. São 6 gêneros que a UEM cobra no terceiro ano. Eu acho que tem mais, mas é que os outros ela já viu e sabe muito bem e lembra, né, de tudo que estudou para o ano passado. Se não me engano, no terceiro ano são 10 gêneros. Só o comecinho, artigo e carta aberta, os dois que vocês estão vendo. E não fui eu que escrevi, isso aqui ela me mandou pelo WhatsApp. Porque no terceiro ano ela vai ter que fazer 2 redações. A proposta da prova da UEM é que o aluno do terceiro ano faça 2. Eu recebi outra mensagem, acho que foi ontem à noite, de uma outra aluna de outra escola, falando também, pedindo ajuda para a UEM. E eu nem abri, porque era domingo à noite, eu falei, amanhã eu vejo um horário que dá para eu responder direitinho. Então, é muito importante que você aprenda. Pelo menos que você entenda bem esse gênero, porque lá no terceiro ano você vai ter que revisar esse gênero. E quando você for revisar, você tem que ter uma base.
Se você tem uma boa base do primeiro ano, você vai falar assim, ah, tá, eu lembro, eu já fiz isso. E eu tenho uma boa base disso. Agora, se você não tem uma boa base, vai ficar muito mais difícil. E outra, se você falar assim, ah, não, mas eu só vou fazer o Enem, né? Agora, se chega lá no terceiro ano, você resolve fazer um outro vestibular e você foi bem preparado, você pode fazer o vestibular que você quiser. E o que a gente gosta é disso, que você esteja preparado para fazer o vestibular que você quiser. Chega lá no terceiro ano, você resolve fazer o EM, qualquer PUC, qualquer vestibular que vocês decidirem, vocês estarão preparados. E é isso que é legal, tá? Por isso estudar esses gêneros tão bem estudados, por isso fazer bem feito. E hoje a gente tem um outro agravante, além desses vestibulares diferentes, são as provas seletivas, os passes. Né? Todas essas provas, elas são com gêneros que não cobram no Enem, que não cobram nos vestibulares. Então, cada vez mais, você vai ter que estar preparado. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver resenha e artigo de opinião, tá? Eu quero que você abra seu livro na página 44. Na semana passada, a gente viu aqui, tem mais gente chegando, né? A gente viu aqui que era a carta aberta. Agora a gente vai ler aqui, que é a parte da resenha. Tá bom? Resenha. Então, todo mundo abre. Alguém quer falar? Pode falar. Não? Que livro? Livro 2. Vocês já estão indo buscar os livros novos? Não, né? Daqui a pouco a gente vai pegar livro novo, mas a gente já tem que terminar esse aqui. Tem bastante coisa nesse aqui. A gente vai entrar em texto dissertativo daqui a pouquinho. Livro 2, página 44. Então, vamos lá. Livro 2, página 44. Todo mundo pegou? Então, vamos lá. Quem já leu uma resenha? Ou já fez uma resenha? Às vezes no 7º, 6º ano fez uma resenha, né? Você vai lembrar ou até já ter feito uma resenha ou lembrar de uma resenha de livro ou já ter lido uma resenha de um filme. Então, pode ser que você já tenha visto, lido ou até feito. Mas você tem que lembrar que agora você tem algumas regras diferentes, tá? E é isso que eu quero que você preste bastante atenção. Geralmente você vai encontrar essas resenhas na internet, você vai encontrar resenha em revista, você vai encontrar até em jornais. Mas eu quero que você preste atenção nas regras que tem aqui, porque essas regras que tem aqui são as regras que você vai encontrar nos vestibulares. Então, preste bastante atenção nas regras que a gente vai ler aqui e naquelas que eu vou falar para você. Ah, isso tem que ser feito. É assim que é para fazer. Porque senão você vai virar para mim e vai falar assim, ah, professora, mas eu vi numa revista. Tudo bem. A revista é livre. O dono da revista gosta daquele jeito. O jornalista gosta de fazer daquele jeito. O jornalista é livre para fazer do jeito que ele quer. Você não é, porque você está preso a uma regra de vestibular. Você está preso a uma regra de uma prova, como no Enem, né? Tem parâmetros para serem corrigidos. Então, eles não podem deixar você, candidato, livre para fazer do jeito que você quer. Você vai ter que fazer do jeito que eles querem para eles poderem fazer uma correção igual. Senão, se cada um fizer do jeito que quer, como que ele vai corrigir? Não dá, né? Não pode ser livre, tá? Então, eles têm que ter regras para poder corrigir justamente para todos. Então, senão, o Arthur faz de um jeito, aí o Giovanni faz de outro, como que eles vão saber qual que é o jeito correto?
vai ter que aceitar de todo mundo, e os dois vão ter notas ótimas. Então, não dá. Tá? Então, tem que ter parâmetro para correção. Por isso que o vestibular tem regras muito específicas, por causa disso, que é para poder fazer uma correção justa para todo mundo, certo? E por isso você também tem que seguir essas regras na hora de fazer a prova, na hora de fazer o exercício aqui da sala, da escola, para não ficar diferente do seu colega, tá bom? Então vamos ver aí. Resenha. Tem 2 tipos de resenha. Tá? E primeiro a gente vai ver o que é, né? Quem faz a resenha e a gente vai ver quais são esses tipos de resenha. Então vamos ler. Página 44, acho que agora já chegou todo mundo, né? Que vinha. Página 44. Primeiro parágrafo. Quem pode fazer essa leitura? Bem aqui, ó, bem no meio da página. Só esse primeiro parágrafo aqui, para depois a gente ler os tipos. Quem vai ler pra gente, para participar? Posso ler, Pro? Carolina, pode ler, por favor. A mídia, impressa ou online, costuma publicar textos que trazem informações relevantes sobre obras culturais, como filmes, shows, peças de teatros, livros e artigos específicos. O resenhista que assina o seu texto institui-se como uma voz de autoridade. Ele é considerado especialista no assunto e torna-se uma importante referência para o leitor, ajudando-o a decidir se deseja ou não conhecer a obra completa. Então, o resenhista é aquele que vai lá ver, né, lê ou assiste e depois fala para o leitor se aquela obra, se aquele produto é realmente interessante. Então, saiu um filme novo. E aí, aquele crítico, vamos dizer assim, vai lá, assiste e faz uma resenha daquele filme. E publica, né, num livro, num site, num jornal, numa revista, num site. E aí você acredita na voz daquele resenhista, daquele crítico, e você fica aguardando para ver o que ele vai dizer. E aí, quando você lê, você fala: caramba, eu tenho que assistir esse filme. Fulano falou que é ótimo. Agora, se ele disser que é ruim, eu não vou assistir, porque eu acredito no que ele fala. E tem o contrário também. Se o fulano falar que é ruim, aí eu vou assistir, porque o filme deve ser bom, né? Tem gente que não acredita no que ele fala. Então, tem tudo isso. Tudo depende de quem tá falando. Então, o resenhista, ele vai lá, saiu uma peça de teatro nova. Saiu uma peça de teatro nova. Ele vai lá, ele assiste o teatro e ele dá o parecer dele. Mas ele é uma pessoa importante. Ou pelo menos ele acredita que ele seja uma pessoa importante. E aí ele vai e faz a crítica do teatro, ele faz uma resenha do teatro. E ele dá o parecer dele. Isso é uma resenha crítica. E tem um outro tipo também, que é a resenha descritiva, né? Que é aquele que só fala, que ele é imparcial. Ele só fala sobre a obra, ele dá uma descrição da obra, ele vai lá e só fala o que acontece na obra, ele não dá o parecer dele. Então tem essas 2 formas de fazer resenha. E às vezes o professor na escola, no fundamental, principalmente, ele pede para você fazer uma resenha, para você ler um livro e fazer uma resenha. Aí você fala: mas que tipo de resenha, professor? Ah, só uma resenha. Como se fosse um resumo, né? Muito parecido com um resumo. E aí você se limita a informar o que está naquela obra. Você resenha a obra, só. Não fala nada do que você acha. Agora, se o professor chegar para você e falar assim: faça uma resenha crítica do livro, aí você tem que falar do livro e dar o seu parecer sobre o livro. Tá? Vamos ler isso então. A resenha ela pode ser de 2 formas. Aí logo abaixo do que a Carolina leu. A resenha descritiva e a resenha crítica. Eu quero um voluntário para ler a resenha descritiva e um voluntário para ler a resenha crítica.
Quem pode ler a descritiva? Eu leio, prof. Giovana, pode ler. Quando se limita a informar com fidelidade o leitor acerca de elementos referenciais e essenciais do texto ou da obra, de modo sucinto, objetivo, totalmente imparcial, sem revelar qualquer julgamento do resenhista. Isso. Então, sem julgamento. Você não tem o direito de julgar aquela obra. Você simplesmente vai falar dela. Você vai dizer todos os elementos. Se é um romance, se é uma ficção, você vai falar o nome do autor. Depois a gente vai ver os elementos certinho. Mas você vai falar tudo, personagem, onde se passa, que época, onde é, e todas as informações que você quiser colocar, ou que você tem que colocar, mas sem dar seu parecer, se é bom ou se é ruim. Tudo que você puder falar da obra. Mas não vai dizer se você gostou ou não daquele teatro, daquele livro, daquele filme. Você simplesmente vai falar da obra, tá? Agora, a resenha crítica. Alguém leia, por favor. Quem pode ler? Vamos lá? Professora, que página que é? Página 44. De que livro? Livro 2. Obrigado. Nada. Quem pode ler? Resenha crítica, página 44 do livro 2. Eu posso ler, prof. Vai, Isabel. Conhecida também por resenha técnica ou científica, comum no meio científico, avalia, além dos elementos analisados na resenha descritiva, as ideias do autor de um texto original, utilizando o argumento de verdade. Consideram-se, nesse caso, a pertinência e a consistência das colocações do texto base. Exatamente. Então, tá aí. Você vai analisar, você vai dar o seu parecer. Ele é conhecido também como resenha técnica ou científica, né? E aí você vai dizer aquilo que você acha. As ideias do autor, o seu parecer sobre o texto base. O texto, a obra, o filme, seja lá o que for. Então, o que você acha? Você assiste um filme que está em cartaz, que saudade de ir no cinema, né, gente? Ai, mas tá bom. E aí você vai lá, assiste um filme novo, e aí você sai do cinema e você diz, odiei. Ou então, amei esse filme. E aí quem tá com você vai dizer por que você gostou. Por que você odiou? Ah, eu gostei por causa disso, disso. É isso que a resenha é. Ah, eu gostei porque os personagens são bem compostos, eu odiei porque o som do filme é ruim, porque a música é ruim, eu gostei porque a fotografia do filme, eu não gostei porque ele é longo demais, porque enrola demais, a história é ruim. Por quê? Então você vai justificar e você vai explicar por quê, e vai colocar elementos da história, você vai fazer um comentário e você vai argumentar. Por isso que ele está aqui nesse capítulo de textos argumentativos. Se você for lá no comecinho, ó, você vai ver que o capítulo 9 são gêneros argumentativos. A resenha comum, que só fala da obra, não tem nada de argumentação. Mas a resenha crítica, ela tem argumentação. Por que você não gostou? Por quê? Por que não? Isso não é resposta. Eu tenho que dizer por que eu não gostei. Eu tenho que explicar por que eu não gostei. E isso é muito sério. Eu não posso dizer simplesmente, porque eu não gosto de amarelo e o personagem principal estava de amarelo. Não. Então, você tem que explicar muito bem. A resenha crítica é muito difícil de ser feita. E você tem que entender as duas. Tá? Agora, do lado direito aí, página 45 do livro 2, você tem os elementos da resenha crítica de obra cultural ou artigo, né? Como é que você faz isso? Aí eu quero que você pegue o seu marca-texto
tá? Pega o seu marca-texto e você vai... Tem mais gente chegando. E você vai destacando aí o que tem que ter numa resenha crítica. Então, você vai ter que ir marcando. Tem que ter a identificação da obra, tá? Os elementos essenciais de referência, nome do autor, título da obra, ano de publicação, número de páginas em textos escritos ou, no caso de vídeo, do tempo de duração. Você vai falar sobre um filme, você tem que dizer que ano que é aquele filme, você tem que dizer de que ano é aquele livro, quantas páginas tem aquele livro, quem é o diretor daquela obra, quem dirigiu, o nome dele para a gente saber, porque às vezes aquele filme já foi feito outra vez, em anos passados. Então, se você colocar o ano e o diretor, a gente vai identificar exatamente qual é o filme que você está falando. Apresentação da obra, então é o segundo tópico. Você vai, por meio de um comentário pequeno e simples, você vai dizer para quem está lendo sobre o que você está falando, sobre o que essa obra fala, rapidamente. Então, eu vou ler e vou falar assim, isso me interessa. Vocês assistiram aquele filme... Eu não vou saber de que país ele é, não sei se alguém aí sabe, aquele filme Parasita. Alguém sabe a origem? Eu vi, era Coreia, eu acho. Coreia, né? Alguém mais viu? Parasita? Ele ganhou um Oscar, foi isso? Eu assisti também. Assistiu? É da Coreia do Sul. Coreia do Sul, né? Cara, eu achei interessantíssimo o filme. Por quê? E eu vou dizer, porque ele sai daquele padrão de filme americano que a gente está acostumado, né? Porque filme americano ele já tem um roteiro que a gente está acostumado e ele segue aquele roteirinho básico de todo filme americano. Aquele filme ele é diferente, ele tem uma rotina diferente de filme, né, que a gente não é acostumado. É um filme asiático, é um filme diferente, é um filme que segue um roteiro diferente. Parece que vai acontecer uma coisa e aí acontece outra. Um ritmo de filme diferente. A gente não é acostumado àquele tipo de filme. E hoje a gente está tendo acesso a filmes muito... Esses dias eu assisti um filme indiano no Netflix. Eu amei o filme. Também tem uma rotina diferente de filme, porque a gente é muito acostumado com filme americano, que tudo acontece daquele mesmo jeito, você já sabe o que esperar e realmente acontece daquele jeito. E esses filmes não. Esses filmes são diferentes, eles têm uma rotina diferente, eles têm um ritmo diferente. Você fala assim, agora vai acontecer isso. Não, não acontece aquilo que você acha que vai acontecer. No filme americano, sim. Você fala, agora vai acontecer isso, e acontece. Então, quando você vê uma obra e você vai fazer um comentário, você comenta esse tipo de coisa, é o ritmo da obra, você comenta essa expectativa do leitor, se isso te surpreende, se isso te encanta, se você gosta disso ou não. Eu gostei muito daquele filme, né? Apesar de ser diferente, faz você conhecer uma outra cultura. Então, é interessante. Te ajuda a ver um outro lado. Né? Quem não assistiu, fica a dica aí para ver. É bem legal. Muito bem. Além da apresentação da obra, você faz um breve relato da obra. Descrição da estrutura. Pode ser em capítulos ou temas, no caso de uma obra escrita. Você vai falar de um livro, você pode falar por capítulos, como o livro está dividido. Se for um filme, você pode dividir em partes, né? Primeira e segunda parte, começo, meio e fim, para você ter uma organização nessa sua escrita. E a avaliação. Nesse item é desejável que se apresentem comparações com outras obras, como eu acabei de fazer para vocês. Eu comparei filmes estrangeiros, né? E aquilo que é conhecido nosso. Eu comparei filmes americanos, que são mais conhecidos nossos, dos brasileiros,
com filmes estrangeiros que são novidade pra gente. Então, você faz essa comparação para que as visões sejam comparadas e para que as pessoas possam entender a sua crítica ou a sua análise. Não precisa necessariamente crítica ser negativa, tá? E isso é importante. A crítica ela pode ser positiva também. Então, você pode fazer isso. Recomendação. Você pode estimular a leitura ou a pessoa assistir ou desestimular, desencorajar. Então, você recomenda na sua resenha. O que você andou assistindo ou lendo que você recomenda? O que você andou assistindo ou lendo que você desaconselha? Né? Então, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia perguntar isso. O que você viu ultimamente que você desaconselha? Ou que você estimula o seu colega a ler? Alguém gostaria de fazer um estímulo de leitura? Alguém leu ou alguém assistiu alguma coisa bem interessante ultimamente? Que fala assim, não, olha, eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu gostei muito disso. Alguém tem aí alguma dica? Que gostaria de falar? Sei lá, eu não li nada recentemente não, então não sei. Nada de leitura e de filme. Alguém tem alguma Professor, dica? eu vi um filme Qual filme que você viu? da Netflix, chama O Qual? Irlandês. Qual? O Irlandês. O Irlandês? Nossa, esse é muito bom. Eu já ouvi falar, não assisti. Ó. É bem longo, não é? É, Me parece que é mais de 2 horas o filme? 3 horas. 3 horas o filme, olha aí, ó. É que tem muita história para contar. É. Junta muito acontecimento histórico e um pouco de máfia. É isso aí, eu li sobre esse filme também, não tive tempo de assistir. Vocês estão vendo, né? A gente está na quarentena e eu não tive tempo, mas é isso mesmo. Eu ouvi falar desse filme, me indicaram também esse filme, mas é história da máfia, história baseada em fatos reais, né? Se não me engano. Tem mais gente chegando. E O Irlandês, muito bom. É o Dustin Hoffman, se não me engano. Muito boa história. Mais alguém? Uma indicação? Que viu, que assistiu? Mais ninguém, gente? Vocês não gostam de filme? Era uma vez em Hollywood do Tarantino, é muito bom. Era uma vez em Hollywood, é muito bom. Claro que pode. Anime pode? Estão perguntando? Claro que pode. Pode tudo. Kimetsu no Nossa, não sei nem falar. O Bruno tá Kimetsu no colocando... Yaiba. Isso. Kimetsu no Yaiba. É assim que fala. Em inglês fica tipo Demon Slayer. Isso. Demon Slayer. Aí, ó, o Professora, Bruno. One Piece é Fala. muito bom, mas é um pouco grande. É um pouco grande também? 1000 episódios é pouco, né? 1000? Não, ainda não. Só 920. É longo. É uma saga. Mas é bom? Muito bom. Aí. É longo, mas é bom, né? Que nem Naruto, que tem um monte de coisa inútil. E tem 500 episódios o Shippuden. Mano, Evangelho é muito bom, é 25 episódios em Netflix. Qual que é o nome? Evangelion. Tá vendo? São as dicas. Ficam Professora, aí. tem um que é bem famoso, mas é muito bom e ele é bem curtinho, que é Death Note. Como que é o nome? Death Note, Caderno da Morte. Bonito. Muito boas dicas. Coloca o nome ali no bate-papo, que aí eu vou anotar, que eu vou ver. Isso. Valeu.
Black Clover. O Luciano também está falando. O Luciano está sem microfone. Ah, esse é massa mesmo. É? Então, várias dicas aí, ó. E vocês viram que a dica já veio com uma análise crítica junto, né, de um outro. Ah, porque o Naruto é isso. Então, quando a gente dá uma dica, a gente já tem uma análise crítica. Pode ser que outro goste disso, né, e tenha uma análise crítica também. Então, quando a gente assiste, é muito difícil você tirar a análise crítica, porque você vai assistindo e você já vai analisando. Não tem como. E eu vou assistir, e eu vou analisar, e eu vou gostar ou não, e não tem problema, é assim. E aquilo que me agrada pode não te agradar, e aquilo que te agrada pode não me agradar, e pode agradar nós dois, e não agradar o colega, e é assim, né? E graças a Deus que é assim, tem coisa para agradar todo mundo. Mas a crítica é assim, e às vezes a crítica ela consegue acabar com o filme, né? O filme sai, a crítica acaba com o filme e agrada o público. Vocês já viram histórias assim? E às vezes o público odeia o filme e a crítica ama o filme. Então é muito engraçado isso, porque não é condizente, né? Não é obrigatório você gostar. É normal cada um ter o seu parecer. E isso é muito bom, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Assinatura e identificação do resenhista, tá? Então, depois que você terminar de escrever a sua resenha, depois que você terminar de analisar, você vai assinar a sua resenha. Isso, né, no texto que solicitar a assinatura. Lembrando, toda prova de vestibular que pedir para você assinar, você jamais vai assinar com o seu próprio nome. Nunca. Sempre com pseudônimo ou com as suas iniciais, nunca fazendo brincadeira, né? A gente já conversou sobre isso quando a gente fez carta, mas a gente vai conversar de novo, tá? E aí, lembrando que a linguagem, né, desse texto é uma linguagem destinada a alguém. Então, por exemplo, eu vou escrever na revista Veja sobre o filme da semana. Eu vou usar uma linguagem. Eu vou escrever sobre o anime que eu li, ou que eu assisti, pode ser lido também, né? Mas que eu assisti numa revista para jovens e adolescentes. Eu vou escrever com uma outra linguagem. Então, tudo depende do público que eu quero alcançar. Para quem é que eu estou escrevendo? Então, na proposta, eles vão dizer, você vai escrever um texto para jovens e adolescentes e vai falar sobre esse filme. O filme é destinado para jovens e adolescentes. Então, você vai escrever uma linguagem destinada para esse público. Você vai escrever no jornal Folha de São Paulo. Então, a linguagem é para aquele público. Então, cuidado com isso, tá? Muito bem. Agora, alguma dúvida em relação à resenha? A esses dois tipos de resenha? A descritiva e a crítica? Tranquilo, né? Se isso cair num simulado, em alguma prova, vocês sabem fazer. Agora a gente vai para o artigo de opinião. E o artigo de opinião é a tarefa dessa semana. E aí eu já vou aproveitar e falar. O artigo de opinião é a tarefa, e a tarefa dessa semana vocês sabem que não é para segunda-feira que vem, porque segunda-feira que vem tem feriado, né? Segunda-feira que vem é 7 de setembro, é isso? Vamos conferir. E é muito bom ter um feriado, né, gente? Não vou reclamar. É isso mesmo. Semana que vem é 7 de setembro, feriado. E na outra semana só que vocês trarão essa tarefa de artigo. Então, tem bastante tempo para fazer. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque tem gente que gosta e vai fazer com bastante calma e tem gente que vai esquecer de entregar. Então, eu não sei. Mas, enfim. Artigo de opinião é o que a gente vai ver agora. E aí, vocês vão fazer para dia 14 de setembro, tá? Então, vamos lá.
Esse artigo de opinião vai acompanhar vocês por muito tempo mesmo. No primeiro, no segundo, no terceiro, cai nos vestibulares, como vocês viram. A resenha, ela vai ficar aqui no primeiro ano, tá? No segundo, vocês vão ver bem pouquinho, acho que nem aparece mais. E é raro acontecer de cair no vestibular a resenha. Mas o artigo vai. O artigo cai bastante, os vestibulares gostam. Aqui na UFGD, aqui na Universidade Federal de Dourados, cai artigo de opinião, já caiu artigo de opinião. Então, os alunos que vão fazer Dourados treinam fazer artigo de opinião. Lá em Maringá, cai artigo de opinião. Interior do Paraná, geral, cai artigo de opinião. Algumas faculdades do interior de São Paulo cobra artigo de opinião. Então, é um texto que você vai ter que saber fazer. E artigo de opinião é importante. Na faculdade, não gosto muito de falar da faculdade no primeiro ano, né? Fica parecendo que eu estou pressionando, mas não é pressão não, tá? Só para vocês terem uma noção mesmo. Na faculdade, você vai ter que saber fazer artigo de opinião. Às vezes o professor não dá esse nome, ele vai te dar um outro nome, mas é um artigo de opinião, tá? Então, o que é o artigo de opinião? Ele vem do jornal, ele vem do meio jornalístico. Ele é argumentativo, porque você vai ter que argumentar para defender o seu ponto de vista, tá? Então, aqui a gente tem bem esse gênero e a gente vai ter que estudar muito direitinho ele, vai ter que treinar muito bem ele, porque se você tiver essa boa base aqui no primeiro ano, no segundo você vai bem e no terceiro, então, nem se fala, tá? Então, vamos lá. Quem pode ler esse primeiro parágrafo? Eu posso, prof. Bruna, pode ler, por favor. Obrigada. Esse gênero também faz parte da categoria dos textos jornalísticos opinativos e se propõe a construir uma opinião acerca de uma questão polêmica. Escrito por um ou mais articulistas, pessoas especializadas no tema a ser abordado, o texto vem assinado e revela o ponto de vista de seus autores, que podem fazer parte da equipe jornalística ou de colaboradores do jornal ou revista. O intuito dos textos desse gênero é convencer o leitor, que geralmente possui nível de escolaridade média ou superior, em relação a uma ideia, a fim de influenciá-lo em uma mudança de posição. Para tal, a argumentação deve pautar-se em dados e exemplos consistentes, que imprimam um caráter de verdade provável ao texto e conduzam à conclusão pretendida. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui ele fala acerca de uma questão polêmica. Às vezes não vai ser tão polêmica assim, né? Mas eles acham que é polêmica. Então, no vestibular, às vezes vai pedir para você escrever sobre um assunto e, né, se você achar que é polêmico, tudo bem. Mas, às vezes, o cara que fez a prova acha que é polêmico e nem é tão polêmico assim. O cara que faz o artigo é o articulista da revista. E aí a gente tem que entender uma coisa. O articulista, ele assina o texto dele. E ele isenta a revista de ser processada. Como assim? Ele dá o ponto de vista dele e ele leva toda a culpa pelo ponto de vista dele. Por exemplo, teve uma época que tinha um cara chamado Diogo Mainardi, que ele, na época do governo Lula, ele odiava o Lula, mas odiava com força. E ele falava mal do Lula toda semana. E ele escrevia na Veja toda semana. E toda semana ele falava mal do Lula. E toda semana ele era processado pelo governo Lula. E aí a Veja, para não ser processada a revista, porque aí a revista poderia sofrer alguma penalidade, não sair para as bancas, alguma coisa assim, o Diogo Mainardi assinava o artigo dele e aí ele recebia a culpa por aquilo que estava sendo escrito. Não era a revista, era o Diogo. E aí ele tinha, assim, mais ou menos 60 processos nas costas dele. Sempre, sempre. E o Diogo era tão contra o Lula, mas tão contra, que depois que o Lula saiu do governo e tudo mais, ele pegou todos os textos que ele escreveu contra o Lula
da época do governo e tudo mais, e ele montou um livro. Ele fez um livro com todos os artigos, porque passou anos escrevendo contra o Lula, né? E aí ele fez um livro. O nome do livro é Lula Minha Anta. Não sei se ainda tem para vender, se está nas bandas, não sei se está nas livrarias, mas ele escreveu. Hoje ele não mora mais no Brasil. Ele tem um filho que tem... ele nasceu com um problema, uma síndrome, e ele levou o menino para ser tratado fora do Brasil. E ele escreveu esse livro, Lula Minha Anta, e vendeu bem na época, né? Todos os artigos dele falando mal do Lula. E aí ele ele recebia todos os processos contra, e a revista não. Então, assina por causa disso, tá? Porque aí ele se responsabiliza por aquilo que ele fala. Numa prova de vestibular, na prova de vestibular, você não assina, a não ser que a proposta peça. Se tiver escrito lá, assine como João, assine como Maria, assine como fulano, aí você vai assinar. Ou assine com as suas iniciais, aí você assina. Se não, você vai só colocar título e texto. Assim vai ser o seu artigo, tá? Então vai ser assim. Muito bem, então vamos continuar. Deixa eu só responder uma coisinha aqui. Muito bom. Continuando. O que mais? Que é importante vocês lembrarem. O segundo parágrafo fala quanto à temática. O artigo pode abordar temas de ordem social, econômica, política, cultural, ou seja, assuntos importantes para o leitor. Então, você precisa que isso seja importante. Ou precisa que seja importante, tá? Precisa que seja interessante para a sociedade. Eu vou falar sobre saneamento básico, sobre educação, sobre o lixo, sobre o que é interessante para a sociedade. Eu não posso falar só sobre a minha vida, artigo de opinião, não. Artigo de opinião é para a sociedade. Publicado em revistas, na internet, pode ser semanal, pode ser mensal, como eu acabei de falar para vocês. Esse cara escrevia toda semana. O Jô Soares já escreveu toda semana. A Lia Luft escreve toda semana. Então, tem articulistas que escrevem para as revistas semanais toda semana e elas são publicadas. Tá? Página 47. Tem uma coisa que é muito importante num artigo de opinião e eu quero que vocês destaquem. O texto, está escrito aí na apostila, no livro de vocês, ele costuma ser encabeçado por um título que atraia a atenção. Eu quero que vocês destaquem isso. Está bem aqui no comecinho, ó. Um título que atraia a atenção. O seu texto tem que ter um título e ele tem que ser bom. Resumindo, é isso. Se você quiser escrever isso aí do lado, pode escrever que tem espaço aí para você escrever. O seu texto tem que ter um título e ele tem que ser bom. Não pode ficar sem título. Então, anota isso aí, tá? Provavelmente você vai ter que fazer um artigo de opinião na sua prova, de simulado. Então, o título vai contar como nota dessa vez. Situação, problema. Então, agora a gente vai para a estrutura do texto. E aqui a gente vai destacar também. Na introdução de um artigo de opinião, você vai apresentar uma situação, problema, na introdução, que é a questão a ser debatida. Na introdução, a gente fala o assunto, que é o problema, que é o tema. E isso vocês já fazem, né, na dissertação normal. Depois, no desenvolvimento, que são os argumentos do texto. Os argumentos
que você vai falar sobre o tema. Ele é muito parecido com a dissertação, o artigo de opinião. Muito. E depois eu vou dizer para você qual é a diferença básica. Nessa argumentação, você pode usar fatos, dados concretos, exemplos a favor da sua posição defendida. É igualzinho uma dissertação, professora. Exatamente. É muito parecido com uma dissertação, tá? Solução, avaliação, conclusão. Responde à questão proposta, reafirmando a posição assumida. Então, na conclusão, você vai confirmar o seu ponto de vista e pode até colocar proposta. Diferente do Enem, que é obrigatório colocar uma proposta, aqui você pode fazer os dois juntos. Você pode colocar uma proposta e reafirmar o seu ponto de vista. Tá? E o título, né? Que deve preceder o texto, tá lá no comecinho. Eles colocaram aqui por último, mas é no começo. Depois que você terminou todo o seu texto, você pensa num título e coloca lá em cima. Aqui que vem a diferença. O que está embaixo dessa imagem aí de jornal. Qual é a diferença entre o artigo de opinião e a dissertação que vocês estão acostumados a fazer? É o que está embaixo. E eu quero que alguém leia esse parágrafo que está embaixo. Quanto à linguagem empregada. Quem pode ler esse parágrafo? Isso, vocês não vão poder errar. Quem vai poder ler? Eu posso ler, prof. Leia, Amanda, por favor. Quanto à linguagem empregada, opta-se pelo registro formal da língua, porém, dando preferência a um vocabulário acessível ao público-alvo. Pode-se utilizar a primeira ou a terceira pessoa do discurso para a construção do texto, sendo a primeira pessoa mais recorrente. Então, olha só. O artigo de opinião, ela abre para você uma possibilidade. Você pode usar primeira ou terceira pessoa. Aqui está liberado. E sendo a primeira mais recorrente. Qual que é a primeira pessoa? Qual que é a primeira pessoa? Eu. Primeira pessoa, eu. Então, eu posso usar eu, nós, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Aqui no artigo de opinião, você vai usar primeira pessoa do singular ou do plural. E está liberado, e é correto. Então, eu vou contar, eu vou dizer que eu cheguei, que eu vi, que nós precisamos, a nossa sociedade, o nosso país. Aqui, no artigo de opinião, eu posso fazer isso. Coisa que na dissertação eu tiro nota de vocês. Tá? Então, aqui eu posso usar. Mas, professora, se eu quiser fazer como na dissertação, usar a terceira pessoa, eu posso? Pode também. Certo? Então, não tem problema. Mas aqui, sendo a primeira mais recorrente. Então, qual que você vai usar? A que você se sentir mais confortável. Aquela que você achar que é interessante. Tá? Dependendo do tema, vai ficar muito mais interessante usar a primeira pessoa. Pode usar. Ah, mas dependendo do tema, a terceira pessoa ficou melhor. Pode ser também. Não tem problema. Tá? Muito bom. Recursos argumentativos no artigo de opinião. Agora a gente vai ver quais são esses recursos que você pode usar no artigo de opinião. Para auxiliar o articulista, quem faz o artigo, vários recursos podem ser empregados. Então, a gente vai ver vários recursos aí. Então, vamos ler alguns e aí a gente vai, né? E aqui tem muitas dicas boas, então prestem bastante atenção. Marcadores temporais. Quem pode ler esse primeiro? E eu quero que vocês destaquem isso, porque na hora de fazer o texto isso vai te ajudar. Marcadores temporais. Quem vai ler o primeiro? Pode ser, professor? Pode, Gustavo, leia, por favor. Marcadores temporais, frequentemente utilizados no artigo de opinião, servem para situar o leitor no tempo, garantindo a
realidade dos fatos expostos. Fazem parte dessa categoria os advérbios e locuções adverbiais. Há algum tempo, todos os dias, recentemente, etc. A escolha pelo tempo verbal também desempenha essa função ao contrapor fatos já ocorridos, com o emprego dos pretéritos perfeito e imperfeito, com eventos atuais, verbos no presente, com aqueles que ainda estão por vir, uso do tempo futuro. Isso. Muito obrigada. Então, você tem aí vários marcadores temporais, né, que você pode usar e pode mostrar para o leitor sobre o que você está falando, de que época você está falando e como você vai se expressar, né, em relação a esse tempo. Tá? Você vai situar esse leitor usando essas locuções adverbiais. Marcadores avaliativos. Quem pode ler esse? Posso ler, professora? Pode, por favor. Empregados pelo articulista para declarar sua posição. Nessa categoria enquadram-se os adjetivos e as locuções adjetivas. Isso. Então, aqui você vai dizer se você concorda, se você discorda. Você pode até usar infelizmente, né? E dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Não tem problema nenhum você fazer uso desses marcadores de avaliação, tá? Alternância de pessoas gramaticais. Quem pode ler esse? Mais um? Vamos lá, gente, participar? Quem nunca leu? Quem nunca participou? Pessoas diferentes do discurso são empregadas pelo articulista para marcar pontos de vista distintos, ou fazer o contraponto do que é particular e do que é geral. Então, você pode, inclusive, fazer essa marcação. Você pode falar que muitas pessoas, vários grupos, né? E depois mostrar que poucas, ou até eu, nós, você. Então, você pode fazer uso dessas palavras mostrando aquilo que é de um grupo grande, aquilo que é de um grupo pequeno e aquilo que é individual dentro do artigo de opinião. Não tem problema nenhum fazer uso destas palavras para você expressar o ponto de vista, o parecer, aqui no artigo de opinião. E a ironia? Muita gente me pergunta sobre a ironia na dissertação. E aí eu sempre barro, sempre corto. O que é uma ironia? É quando você quer falar uma coisa, mas você não fala diretamente, né? Você usa uma expressão ou você usa uma imagem para dizer outra coisa. E tem muita gente que é bom em ironia, gosta da ironia e sabe fazer ironia. E quer colocar isso no texto. Mas na dissertação não pode. No artigo de opinião, vamos ler. Alguém pode ler sobre a ironia? Vamos, gente, acordar aí um pouco. Se ler, acorda. Prometo que a boca fica intacta depois de ler. Vamos lá? Até o Braga hoje está quieto. A ironia é utilizada como recurso para desmerecer o discurso de quem defende a opinião contrária do articulista. Então, ele desmerece aquele discurso. Ele faz um discurso contrário. Ele faz uma brincadeira, né? Ele faz um recurso de desmerecer. E você pode usar no artigo de opinião, tá? Mas cuidado. O meu medo com a ironia é de você ser mal educado. Não pode ser grosseiro, nem mal educado, nem usar palavra de baixo calão,
nem xingamento. Então, cuidado com isso, tá? Muito bem. Agora, a gente tem aqui um exemplo, tá? Aqui a gente tem um artigo de opinião. É um artigo assinado pelo jornalista Hélio Schwarzman, ou alguma coisa assim, que anuncia a situação-problema a ser debatida através de uma pergunta. Como dar dinheiro público para artistas enquanto há gente morrendo nas filas dos hospitais? Então, olha a situação-problema dele. Ele questiona isso. Quem precisa de arte? É o título. E lembra que eu falei que o título tinha que ser bom? O título tem que ser muito bom. Então, ele vai falar sobre isso. E declara que esse é o argumento usado por quem discorda da forma como os recursos da Lei Rouanet são distribuídos. Vocês sabem o que é a Lei Rouanet? Alguém sabe? Alguém sabe o que é a Lei Rouanet? Alguém já ouviu falar da Lei Rouanet? Eu sei que Não tem a sei ver muito com... bem, sei que é uma verba, não é que o governo dá para apoiar. Para apoiar arte. Artista. Isso. Sim. Teatro, dança, né? Shows. Principalmente artistas de renome estavam conseguindo bastante, né, verba sobre a Lei Rouanet. E aí muita gente questionou para que essa Lei Rouanet, né? Já no segundo parágrafo tem início uma discussão, né? Tem a argumentação dele. O articulista posiciona-se frente a esse argumento, dizendo que ele é inadequado por ser forte demais. Ele segue posicionando-se em defesa da manutenção da Lei Rouanet, sustentando seu ponto de vista por meio da apresentação de fatos concretos. Uma possível solução para o problema é sugerida no meio da discussão: estabelecer quanto cada órgão receberá e acompanhar o uso do dinheiro. Ainda que o articulista revele ser favorável ao projeto, ele demonstra senso crítico e ponderação ao apontar defeitos na aplicabilidade da lei. Quer dizer, ele defende a lei, mas ele sabe que ela tem defeitos. Como permitir que agentes privados escolham os projetos que serão financiados, o que pode tornar a seleção tendenciosa e garantir abatimento do imposto de até 100% do montante doado. Para marcar sua posição, o jornalista lança mão de recursos argumentativos. Ele usa marcadores temporais, avaliação, alternância de pessoas gramaticais e a ironia. No parágrafo final, o autor reafirma o ponto de vista, sugerindo que a lei seja aprimorada e não extinta. Então, a gente vai ler o artigo de opinião dele, para você ter uma noção de como é um artigo, porque você vai ter que fazer um artigo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui vários parágrafos, e eu vou precisar que vocês leiam esses parágrafos, e eu vou anotando quem vai ler, tá? Não adianta. Quem precisa de arte? Precisamos aprimorar a Lei Rouanet, não acabar com ela. Hélio Schwarzman. Quem vai ler o primeiro? Carolina falou que pode ler, né? É Carolina? É. Você começa, Carolina? Aí alguém continua? Essa da Lei Rouanet, né? Que Isso, sobre, Como dar dinheiro público, página 48. Tá. Como dar dinheiro público para artistas enquanto há gente morrendo nas filas dos hospitais? O argumento frequentemente utilizado por aqueles que querem ver o fim da Lei Rouanet e outras formas de financiamento à cultura é capcioso. Quem vai continuar? Posso ler de novo, prof? Pode. Ele é forte demais. Afinal, por melhores que sejam os serviços de saúde de um país, sempre haverá restrições de oferta. Isso é, pessoas tentarão conseguir um tratamento e não terão sucesso. Se levássemos a ferro e fogo a ideia de que a vida tem prioridade absoluta, o Estado estaria impedido de realizar qualquer gesto que não em saúde até que todos os pacientes tivessem sido atendidos. Isso, qualquer gasto, né? Alguém?
Continua, por favor. Professora, onde que tá que eu tô meio perdido aí? Posso continuar? Terceiro parágrafo da página 48. E, obviamente, o país não funcionaria. A própria rede hospitalar só se torna operacional se houver investimentos em infraestrutura, segurança, educação, etc. O Estado é complexo demais para ser administrado por instituições. o que faz mais sentido é estabelecer quanto cada rubrica receberá e cuidar para que o dinheiro seja aplicado da melhor forma possível, tendo em vista princípios norteadores da administração pública como eficiência e impessoalidade. Alguém continua? Hoje está todo mundo com sono, hein? Nesse quesito, o saldo da Lei Rouanet é híbrido, ao delegar a escolha dos projetos que serão financiados para agentes privados. Vamos fingir aqui que estatais não sejam influenciadas por políticos. Ela evita o risco do dirigismo governamental. Para ver como isso é importante, basta imaginar os espetáculos que Bolsonaro financiaria se tivesse livre escolha. Receio, porém, que a Lei Rouanet peque na questão da eficiência. Ela não apenas permitiu que se articulasse um esquema clientelista de despachantes da cultura, como ainda exige pouca contrapartida dos empresários. Em alguns casos, podem abater do imposto devido até 100% do montante doado. A menos que optemos por viver num mundo sem museus e grandes orquestras, o que não recomendo, precisamos aprimorar a Lei Rouanet, não acabar com ela. Então tá aí, ele deu o ponto de vista. Vocês viram que ele começou falando que era importante aprimorar a lei, não acabar com ela, e aí ele terminou falando isso, que é o ponto de vista dele. E ele reforça isso durante o texto todo. E ele falou da lei, ele deu parecer, ele colocou argumentos que são importantes, ele não ficou sendo repetitivo. É isso que você precisa fazer num texto de artigo de opinião. Tá? Então, a gente precisa ver. Aqui do lado, você tem nessa partezinha azul, você sabia? A lei número 8.313/91, conhecida como Lei Rouanet, surgiu como um mecanismo que visa incentivar a cultura no país. Seu nome remete-se a seu criador, o então secretário nacional de Cultura, o diplomata Sérgio Paulo Rouanet. Ela estabelece as normas de como o governo federal deve disponibilizar recursos para a realização de projetos artístico-culturais. Então tá aí. Essa é a Lei Rouanet. E ela estava dando polêmica na época, não sei nem como está agora, mas ele estava dando polêmica e ele escreveu esse artigo. Vocês têm a missão, a tarefa de fazer um artigo de opinião. E eu vou mostrar para vocês qual é o artigo e sobre o que é o artigo da semana. Da semana não, da quinzena, né? Porque vocês têm uma quinzena aí pela frente para fazer essa tarefa. E, pelo amor de Deus, não esqueçam, porque é muito fácil esquecer. Eu só vou abrir aqui para vocês poderem ver a tarefa e entenderem a tarefa. Um minutinho. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui, tarefa, capítulo 9, parte 2, né, que é sobre o artigo de opinião. Realize a proposta de produção abaixo para o dia 14/9 e envie no Cisflame, tá? Tá lá sim, na data de hoje, no Cisflame. Você vai ler 2 pequenos textos que falam sobre educação, tá?
Educação é algo bem mais amplo do que escola. Começa em casa, onde precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo. Com criança também se conversa. Noções de postura, compostura, respeito, limites, e aí ele continua falando sobre tudo isso. É um textinho da Lia Luft. Aí depois tem um outro texto dela também, que ela escreveu sobre isso, educação, e aí ela recebeu os e-mails falando sobre esse texto. Foi tão grande e variado o número de e-mails, telefonemas e abordagens pessoais que eu recebi depois de escrever que família deveria ser careta, que eu resolvi voltar ao assunto para a alegria dos que gostaram e náusea dos que não concordaram ou não entenderam. Ai da unanimidade, mãe dos medíocres. Então ela escreveu sobre educação e falou, né? A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas prejudica mais do que uma sala de aula com teto e chão furado. Educar não é brincar, é trabalho. Então ela criticou as famílias que não educam os filhos, que deixam os filhos à vontade. Ela falou mal dessa geração que não tem pulso firme. Aí ela fala aqui, né, que atenção, na minha coluna não usei careta como quadrado, estreito, alienado, fiscalizador e moralista, mas humano, aberto, atento, cuidadoso. Obviamente, empreguei esse termo de propósito. Acredito profundamente que ter filho é ser responsável, que educar filho é observar, apoiar, dar colo de mãe e ombro de pai quando preciso. E é também deixar aquele ser humano crescer e desabrochar. Não solto, não desorientado, desamparado, mas amado com verdade e sensatez, respeitado e cuidado, num equilíbrio amoroso dessas duas coisas. Vão me perguntar o que é equilíbrio e terei de responder que cada um sabe o que é, ou sabe qual é seu equilíbrio possível. Quem não souber, que não tenha filhos. Então ela foi bem dura na hora de falar isso, né? Porque tem gente que tem dificuldade para educar. E aí, a proposta de vocês. Produza um artigo de opinião sobre a crise que existe entre a educação escolar e as relações familiares. Coloque título e utilize no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Faltou linhas aqui, tá? E o título tem que ser bom. Você já sabe que o artigo de opinião tem que ter um título criativo, um título bom. Tá certo? Você pode rebater o ponto de vista de outras pessoas, pode rebater o ponto de vista da Lia Luft, você pode rebater o ponto de vista dos outros. É importante até que rebata e falar sobre educação. Certo? Essa vai ser a sua tarefa. Alguma dúvida da tarefa? Acho que não, né? Então, eu vou fazer a chamada. E aí, conforme eu vou chamando, vai abrindo a câmera e vai me dando tchauzinho. E boa semana. Beleza? Deixa eu pegar minha caneta. Avisa o povo aí que eu vou fazer chamada. Hoje é dia 31. Amanda. Tchau, prof. Tchau, boa semana, Amanda. Você também. Ana Clara. Tô aqui. Tchau, professora. Tchau, boa semana. Opa, peraí, fiz errado aqui. Bruna? Tô aqui, prof. Tchau, boa semana. Você também, beijo. Beijo. Bruno Conte. Oi, prof.
Oi, boa semana. Bruno de Godoy. Carolina. Beijo, Pro. Beijo, boa semana. Clara. Tô aqui. Boa semana, Clara. Obrigada. Você também. Bruno de Godoy, tá aí? Enzo. Oi, professora. Oi. Boa semana, Enzo. Tchau, professora. Obrigado. Tchau. Fabrício Rezende. Oi, professora. Oi, boa semana, Fabrício. Boa semana, professora. Fernando Maciel. Tô aqui. Boa semana, Fernando. Giovanni. Tô aqui, prof. Boa semana, Giovanni. Você também. Guilherme Simões. Tô aqui, professora, mas tô sem câmera. Tá sem? Verdade. Tô. Boa semana, Guilherme. Você também, professora. Tchau, tchau. Tchau. O Bruno de Godoy ainda não acordou? Gustavo Schmidt. Aqui, professora. Boa semana, Gustavo. Professora. Guilherme. Oi, professora. Guilherme. Só tem um Guilherme? Não, o Guilherme Tem dois. Bossai. Você é o Bossai, tá. Boa Tem semana, Simões e Guilherme. Cadê Bossai. você? Cadê você? Você Aqui, consegue prof. aparecer? Ah, tá aí. Consigo. Tchau, boa semana. Tchau, prof. Boa semana. Bruno Godoy não apareceu. Isabela Beck. Aqui, Pro. Cadê você? Boa semana. Isabela Risuto. Boa semana, Isabela. Boa semana, prof. João Gabriel. Aqui, prof. Boa semana, João Gabriel. Bruno de Godoy sumiu. João Vitor Maia. Oi, professora. Tchau, prof. Boa semana. Tchau, João. Boa semana. João Vitor Maia. Lucas Iga. Oi. Bom, Lucas, boa semana. Bom, você também. Tchau, professora. Tchau. Luciano. Luiz Salazar. Oi, prof. Boa semana, Luiz. Tchau, prof. Boa semana. Tchau.
Cadê? Luísa Novaes. Tchau, Boa Pro. semana. Tchau. Bom, Matheus? Opa, professor. Beleza? Boa semana. Pra você também, professor. Maria Eduarda. Qual Maria Eduarda é essa que não tá com sobrenome? Essa... Maria Eduarda Gasal. Oi, Pro. Oi. Prof, será que a Maria Eduarda que não tá com sobrenome é a Maria Eduarda Sene? É, você mesmo tá falando. Então, Aparece aí. Aparece aí. Oi, Pro. Beijo, boa semana. Beijo. Sene, Agasal, cadê? Medeiros também pode aparecer. Boa semana, Maria Eduarda. Obrigada, boa semana, Pro. Maria Eduarda Medeiros Aqui, e Pro. Gasal. Beijo, boa semana, Maria Eduarda. Beijo, Pro. Obrigada. E Matheus já foi. Pedro Maia. O quê? Peraí, como é que o Bruno tá querendo? Maria Eduarda Medeiros, Maria Eduarda Gasal. Boa semana. Rafael. Boa semana, Rafael. Professora. Bruno Godoy. Boa semana. Tchau. Bruno Godoy, Thiago e Arthur. Thiago. Arthur. Bruno Godoy, Thiago e Arthur. Cadê vocês? Não estão.